utilidade, ou ser mais prazeroso, ou mais interessante, tem que ser algo que toca na alma, e não somente uma profissão que dá uma remuneração interessante. Porque pode coincidir dele fazer engenharia ambiental, porque está na moda, e ele pode ser um excelente engenheiro ambiental. Mas a maioria das pessoas que escolhem uma profissão, tanto jovem, ou às vezes alguém de uma outra idade, que escolhe a profissão por uma questão material, a chance dele de se decepcionar é muito grande. E às vezes ele larga o curso logo no início, no primeiro semestre, segundo, terceiro, e aí ele pula para um outro curso, e ele larga aquele curso ali também, e aí ele vai procurar outro, e às vezes vai passar aí por vários cursos, sem identificar realmente o que tem a ver com a alma dele, né? A gente que é médium, cliente aqui do grupo, a gente tem um pezinho aí na parte espiritual, para não dizer às vezes os dois pés. Então a gente tem talvez aí uma facilidade de perceber ou de ter uma orientação de qual que é o caminho que a gente deve seguir, qual que é a missão da gente aqui na Terra, o que, que a gente veio fazer aqui, né? O que, que a gente veio aprender ou ensinar. Porque assim, não é todo mundo que nasce aqui nesse planeta que tem que estudar, não é todo mundo que tem que casar, não é todo mundo que tem que ter filho, não é todo mundo que tem que ser feliz. Não tem assim uma regra, né? Não existe uma regra. Às vezes a pessoa está estudando por influência dos pais, mas às vezes a missão que ela vai desempenhar aqui não é necessário que ela tenha um curso de graduação, nem mestrado, nem doutorado. Às vezes o que ela vai fazer é uma outra coisa, às vezes o que ela vai desenvolver uma outra atividade, e às vezes ela estuda, gasta um tempão estudando, para muitas das vezes não usar aquilo que ela vai aprender. Uma vez, muitos anos atrás, talvez uns 15 anos, eu estava querendo fazer um curso, e aí eu fui conversar com a entidade ramal sobre esse curso. Eu estava na época super entusiasmado, e eu sentei, falei, depois que eu tinha falado, fiz a maior propaganda do curso, achando que ele ia falar assim, nossa, faz o curso, não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, você ia ter vontade de fazer um curso que você não vai usar nada dele na sua vida? Eu falei, não. Aí ele não falou mais nada. E aí eu entendi que não era para fazer aquele curso. Então a gente tem essa facilidade, né? Mas nem sempre a gente tem tempo para vir consultar, ou às vezes a gente está distante e precisa tomar uma decisão em relação a algo da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E se você não conhece muito de você mesmo, essa decisão muitas das vezes vai ficar dependendo às vezes do que o ramal vai falar, e às vezes ele não vai falar, né? Que é o que acontece com a maioria de nós. E às vezes o que ele fala assim, não, esforça mais um pouquinho que você vai descobrir, né? Ele fala isso muito com a gente. Nesse esforçar mais um pouquinho, significa muitas das vezes a gente sentar e meditar, e a gente descobrir por nós mesmos, e às vezes levar para ele, só para ele às vezes referendar, e para a gente poder ir tendo mais segurança de que aquilo que a gente está percebendo sobre a gente mesmo, ou sobre essa questão espiritual, é aquilo mesmo, que não é animismo da nossa parte. Então, na medida que você vai ficando mais seguro, né, desse contato com você mesmo, vai eliminando, né, muitas idas ou muitas conversas, às vezes, na sala de entidade ramal. Então, assim, para a gente que é médium do grupo, somos clientes, mais do que nunca é importante a gente fazer esse mergulho, né, em nós mesmos, através, às vezes, da astrologia, que aqui no grupo a gente tem bons astrólogos, que pode te ajudar a se conhecer um pouco mais. Nós temos um departamento de psicologia, que fica no terceiro andar, com mais de 15 psicólogos. Você pode fazer um trabalho para poder conhecer um pouco mais de si mesmo,
Nós temos a parte espiritual, obviamente, não é? Mas cada macaco no seu galho, vamos dizer assim. A espiritualidade, ela muitas das vezes vai nos ajudar na parte espiritual, o psicólogo, o psicanalista vai nos ajudar muitas das vezes na parte emocional, na parte sentimental, e os demais terapeutas, ortomoleculares, nutricionistas, os médicos, né, preparadores físicos, vão nos ajudar nos outros campos que a gente precisa. E às vezes o que eu percebo, dentro das empresas principalmente, são pessoas assim, com currículos às vezes muito pobres, né? E às vezes ela investe muito em comprar roupa, comprar um celular novo, comprar um tênis, viajar, mas não investe nela mesma, tanto nesse trabalho de autoconhecimento, também no trabalho de preparação técnico-científico. Então ela não investe em si mesma e quer melhorar. E aí não existe mágica para isso. Até algum tempo atrás, eu citava muito uma amiga minha nas palestras, porque uma vez a gente conversando, ela falou para mim assim que tinha 18 calças jeans. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, gente, por que uma pessoa tem que ter 18 calças jeans? E aí um dia conversando com ela, eu falei, olha, ela veio conversar comigo sobre questões profissionais, eu falei, olha, quem precisa ter 18 calças jeans é o seu currículo. Você precisa ter tantos cursos, né, a formação mais adequada, para você procurar um emprego melhor, para você ter condição de crescer profissionalmente. O fato de você ter uma prateleira lotada de sapatos, de joias, brinco, pulseiro, 10 celulares, não sei quantas roupas, te ajuda muito pouco a crescer profissionalmente. Obviamente que a gente vive numa sociedade material e que a gente precisa ter uma apresentação, dependendo do lugar onde a gente trabalha, um pouco melhor. Mas não é isso que vai fazer com que você cresça profissionalmente. O que vai fazer com que você cresça profissionalmente é o que você sabe, é a capacidade que você tem de transformar conhecimento em sabedoria. É isso que vai fazer diferença, tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas, né? O fato de você ser mais bonito ou não tão bonito pode fazer diferença em algumas situações, mas o que vai fazer diferença realmente é a sua competência, não só intelectual, acadêmica, mas sua competência emocional. Não adianta você ter MBA, mas você não ter capacidade de lidar com as pessoas dentro de uma organização. Você ter dificuldade de relacionamento interpessoal. Aí às vezes compensa muito mais, ao invés de você gastar 15 mil reais no MBA, você gastar 15 mil reais fazendo uma terapia, com um bom terapeuta, com um bom psicólogo, por exemplo, com um bom psicanalista, que tem condição de te ajudar a melhorar emocionalmente. Porque a maioria de nós não consegue deslanchar, porque a maioria de nós tem um monte de cordinha amarrando a gente, e a maioria dessas cordinhas são cordinhas emocionais que muitas das vezes foram amarradas em nós, pelas pessoas mais próximas a nós, pelos pais principalmente, que é quem tem um contato maior com a gente. E aí a maioria dos pais, principalmente com as crianças, não ajudam, por exemplo, as crianças a escolher. Muitas das vezes o profissional cresce, vai trabalhar dentro de uma organização,